Olá, pessoal! Vamos mais essa live conversar sobre a nutrição infantil. Falaremos hoje com a nutricionista Silvana Pupo e ela que é aí, né, idealizadora e criadora do programa nutricional Saúde na Escola. Estamos entrando de novo. Obrigado, pessoal. Tinha dado uma travada e vamos ver aqui, ó. Sil pediu para entrar. Vamos entrar, carregar novamente. Vamos ver se ela entra. Aguardando a Silvana entrar de novo. Agradeço vocês pelo problema que a gente teve aqui, um pouquinho da internet que falhou. E vamos recomeçar, né, essa live. Não precisamos conversar tudo que falamos antes, mas apresentando novamente a Silvana, que é nutricionista. Só um pouquinho. Vamos ver. Ela pediu para solicitar. Vamos entrar, Sil. Tem uma outra pessoa também pedindo aqui. E eu não estou conseguindo. Aí, agora a Silvana entrou. Vai entrar. Vamos lá. Então, conforme estávamos conversando, né, Agora deu certo. Tomara que fique bom. sobre a prevenção, né, dentro da nutrição, né, desse fator. Você podia comentar novamente, Sil, desse fator, desse número que a gente tem de crianças com problemas nutricionais, e para ficar gravado, que aquele pedaço a gente perdeu, para a gente dar uma continuidade aí, um segmento. Eu estava falando sobre que nós temos hoje, né, a Organização Mundial da Saúde traz o número de 40 milhões de crianças obesas no mundo, e a expectativa é que até daqui 5 anos, 4, né, 2025, nós tenhamos 70 milhões de crianças obesas. Então isso é muito sério, né? Nós precisamos começar de alguma forma a reverter isso. E o que se sabe, Débora, é que a melhor forma da gente resolver o problema da obesidade é fazendo prevenção. Então, a gente tem que fazer Isso. algo para que ela não aconteça, né? Então, se nós mudarmos cada um pouquinho dentro da sua casa, no ambiente escolar, no ambiente familiar, nós fizemos pequenas coisas, o simples, né, que funciona, a gente pode sim mudar esses números, né? Eu talvez um pouco sonhadora, né? Como sempre, Ariana, né, que sou. Eu acredito muito que isso não é algo distante de nós, né? Nós mudarmos mesmo essa realidade da obesidade no Brasil, no mundo, não é algo distante. Mas é algo que nós temos que aprender e praticar no dia a dia, coisas simples que pode mudar essa história. Isso. Então, dentro disso, estávamos conversando, né, de que existe esse programa de educação que você coloca para ter prevenção, para a gente não precisar ter tratamento dessas crianças com problema de obesidade. Então, a gente tem que mudar a mentalidade de vamos tratar a doença, e sim vamos prevenir a doença que vem com consequências da obesidade infantil. Olha, só para a gente ter uma ideia, né, do perigo que é deixar uma criança obesa. E se nós pensarmos que antigamente, né, falava, olha, a criança vai crescer, ela estica, não é o que a gente sempre ouvia, né? A criança estica, depois ela emagrece. Mas hoje nós também temos dados para isso. Nós sabemos que 80% das crianças obesas se tornam adultos obesos. Esse número é gigantesco, né? Então, a cada 10 crianças obesas, 8 continuarão obesas na vida adulta. Então, realmente, tem que ser mudado já, né, na infância. Isso. Eu até li esses dias atrás, sabe, se o que é interessante, que a sociedade ainda quer bebê gordo e adulto magro, né? É discrepante.
né? Entram com essa discrepância do bebê gordo, Sim, e daí quando é na fase para jovem, para adulto, tem que ser magro. Então, o que a gente precisa voltar é na importância da saúde, aspecto de saúde, né? Isso que é o importantíssimo. sim. E a gente não precisa hiperalimentar o bebê, não é verdade? Né? A Isso. gente precisa, o ideal é que amamente, né? Claro que nem toda mãe consegue, mas você pode falar melhor isso, né, para nós, se a gente tiver também um preparo, né, se tiver uma boa orientação, como mães que quase não estão amamentando, conseguem, eu tenho pouco leite, mas com o estímulo, com o teu trabalho, né, é possível isso Isso. acontecer, né, Débora? Fala um pouquinho aí da gente. Não, porque, como conversamos já, a amamentação, ela é uma prevenção, é uma forma de prevenção para esses problemas de saúde da criança, né? Então, antes tinha até, isso era um marketing muito grande da indústria de leite, daquelas fotos antigas daquela criança bem gordinha e com aquele monte de lata de leite no fundo. Então, era um campeonato, né, das mães. E isso a gente vê de uma forma muito triste hoje, porque historicamente isso foi um crime com muitas crianças, né? Então, a gente sabe que existem crianças que às vezes são um pouquinho mais magras, mais leves, e crianças que são um pouquinho mais fortinhas. E daí isso dificulta para algumas mães que às vezes estão em aleitamento materno e que pode ter um bebê mais leve comparado com uma criança que está em fórmula, né? E Então a assim, gente precisa mudar essa chave na cabeça. eu acho que assim, é preciso pensar, né, que nós somos seres únicos. Então, cada pessoa vai ter também um biotipo, né? Existe a influência genética. Então, às vezes, o bebê, ele é mais magro porque ele tem uma influência genética. Nós já nascemos, né, com a nossa herança familiar. Então, Sim. às vezes, a mãe, ela é igual a que todos os bebês têm que ter o mesmo peso. E não é isso, né, Débora? A gente precisa pensar que Uhum. cada ser realmente vai ter o perfil genético e comportamental também, né? Exatamente. E isso é o importante, né? Os bebês que estão em aleitamento materno, que a gente fala da livre demanda, desse bebê que ele mama e ele controla o volume que ele quer, que é muitas vezes diferente na oferta de um leite artificial, onde que você tem uma prescrição, às vezes lá de 120 ml, e você tem que colocar esse 120, mas às vezes a criança nem tem vontade de tomar aqueles 120 ml. Aquele momento seria outro. Então, isso a gente vê depois aí essas consequências também na época da introdução alimentar, onde a Sim. mãe ela quer dar um volume. Então, eu falo assim para as mães, né? O meu resgate está sendo: pense que a criança não tem o tamanho do seu estômago, pensa que o tamanho do estômago dela é pequeno, né? E aí, se nós formos falar nesse simples, né? Que realmente nós fizemos na nossa casa, né? Como mães, se nós pensarmos no que é o ideal, né? O ideal não é nada de complexo, não são fórmulas mirabolantes, né? São fórmulas necessárias para a mãe que não consegue amamentar, é necessário, é claro, né? Mas depois que a criança começa a introdução alimentar, ela precisa mesmo, não de milhões de mamadeiras por dia, não é verdade? Ela precisa de comida. Com 6 meses, ela tem a indicação do alimento. E aí entra o simples. Né? Nós precisamos da comida do dia a dia mesmo. Precisamos da comida que vem do chão, né? Que vem da terra, não das comidas que vêm industrializadas. Então, eu sempre ouvi muito isso. Ai, será que precisa complementar, né, a palavra tão falada nessa idade da introdução alimentar, né, dos 6 meses ali, precisa complementar? Não, precisa alimentar, né? Então, precisa realmente Uhum. dar comida, né? O alimento simples. E o simples é mais simples do que se pensa ainda. É a cenoura, é o chuchu, é a batata. E eu não tenho tempo, né? As mães, nós vivemos isso também, né? Que é muito difícil, né?
a correria do dia a dia, a gente fazer a coisa certa. Então, claro Sim. que é muito mais prático, às vezes, pegar uma papinha pronta, um alimento pronto, mas o simples é a gente não pensar que o bebê precisa de receitas mirabolantes, saborosíssimas. Saboroso para o bebê é o básico. O bebê ele não quer um tempero incrível, né? O bebê ele quer, Uhum. ele precisa, uns 6 meses, 7, 8 e daí por diante, ele precisa mesmo da textura natural do alimento, né? Então, se Isso. nós cozinhamos uma batata, é essa batata que vai ser oferecida, né? Nós não precisamos de muitas misturas nela. Então, é um alimento simples. E eu comento assim, né, Sil, desse simples, que às vezes as mães no consultório falam para mim assim, mas como que você consegue? Né? Eu falei assim, não, o que eu estou te explicando é possível porque na minha correria eu consegui. Quem me conhece sabe que eu sou muito corrida. Eu falo assim, se você vai dar um pedaço de melancia, você não precisa dar um pedaço de melancia, cortar em quadradinhos e colocar num potinho. Dê uma fatia de melancia e deixa essa criança se virar. Era assim que muitas vezes as nossas mães faziam também para dar conta. Algumas não trabalhavam fora, mas tinham os afazeres de casa, também tinham seus compromissos e tinham sua correria, né? Eu lembro de muitas vezes eu chegando da escola, e isso é uma coisa que eu aplico em casa com o Lorenzo. E a gente chegava com fome, precisava de manhã, eu e minhas irmãs tal. Daí minha mãe falava assim: o almoço ainda não está pronto, mas a gente está morrendo de fome. Então ela tirava uma folha de repolho e dava para a gente ir comendo. Era o quê? Hoje eu olho e falo assim: olha só que esperta, ela já estava dando para gente a salada, porque depois sabia que comida ia, mas a salada tinha sempre um pouquinho mais de dificuldade. Então ela já E dava olha, antes, para a se a gente gente for pensar brincando com aquilo bem, na mão. se a gente for analisar como a cultura alimentar das famílias mudou, né? Quando você fala, minha mãe me dava uma folha de repolho. Hoje, quando alguém ouve uma história assim, se eu, como nutricionista, eu falar, olha, enquanto você está cozinhando, dá um pedaço de tomate para a criança, dá um pedaço da cenoura que está cozinhando. Meu Deus, mas a criança vai comer repolho, não é verdade? Gente, é isso mesmo que nós precisamos. É isso que o ser humano precisa, de comida simples, né? Então, eu acho que aí que vem, a cultura mudou tanto que parece estranho a gente oferecer um alimento certo para uma criança hoje, Uhum. né? E isso realmente é o correto. É o simples, de novo, né? É, o que Sim. é simples que funciona? É isso mesmo, é dar o básico. A alimentação que você vai na frutaria, que você pega no açougue, são os ovos, são comidas simples. Então, isso realmente dá resultado. É. E eu vejo assim, né, Sil? Porque quando a gente coloca isso para a criança, eu vejo no aspecto de fala e linguagem, e também na mastigação. Eu lembro quando o Lorenzo era menor, as professoras na escola sempre elogiavam muito a questão assim de, nossa, como ele fala bem, como tem uma produção de comunicação boa, né? Ai, você trabalha o quê com ele? Eu falei, nunca trabalhei, não. E parando para pensar, quando a gente começou a falar sobre essas questões de nutrição, sempre foi tudo muito trabalhado em casa de uma forma muito simples. Que, por exemplo, voltando na história do repolho, né? O Lourenço sempre gostou muito de repolho roxo. Então, é assim, qual repolho, né, dentro do contexto de fala e linguagem? Qual? A gente não tem só o repolho verde, a gente não tem só, tem o roxo. Então, a variedade dentro daquilo. Quando íamos ao mercado junto, né, olha isso daqui, e pegar, e fazê-lo pegar, ele escolher o que, que era legal, o que, que ele achava que dava, assim, abria o apetite aos olhos dele, né? Então, essas cores, essa variedade de nomes, isso é muito legal para o contexto do desenvolvimento de fala e linguagem na criança. Então, olha só como que influencia a saúde como um todo, né? E algo interessante, assim, quando a gente pensa, né, ah, meu filho tem que comer de tudo, né? Para ser saudável, ele tem que ir à frutaria e gostar de tudo que tem lá, tudo que colocar na mesa. Não, nós também, às vezes, não gostamos de determinados alimentos. Então, o aprendizado da nutrição correta na infância, a mãe, né, que está aí e pensa, meu Deus, o que fazer, né, quando a criança não gosta? Então, Deus é caprichoso, fez uma variedade gigante de alimentos
Então, tem alimentos que a criança realmente ela não vai aceitar. E o interessante é a gente realmente ir percebendo. Bom, esse a criança não gosta muito, eu vou continuar oferecendo. Mas não é um problema, porque os alimentos, eles têm nutrientes super variados, né? Se você tem uma alimentação colorida para a criança, você já tem a variedade de vitaminas. Nem precisa saber realmente em qual tem qual vitamina, né? Se você conseguir colorir, você já está fazendo uma grande oferta, né? Mas entender que a criança também tem limitação. Então, às vezes ela não gosta de um alimento, mas ela gosta de outro, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa, né? Eu tenho o Matheus, Uhum. né, que está com 10 anos agora, a Lara, que está com 8 anos já, né? E o que que acontece, né? Matheus e Lara não são muito fãs de cozidos, eles gostam da comida crua, né? Eles comem frutas com a comida. Então, eles gostam da manga, eles gostam de uva, misturado mesmo com a comida, morango. Às vezes a gente serve à mesa, tem a salada, né? Sempre ofereça para a criança os alimentos. Tem a mesa, né? O princípio de tudo é dar o exemplo. Não tem como preparar um potinho separado. Então, às vezes, eles levantam da mesa e falam, acho que vou pegar uma uva. E coloca na mesa e vão comendo e comendo fruta junto. É característica deles, né? Eu não forcei, mas eu colocava na mesa a refeição e eu sempre colocava, pode dar sobremesa? É uma fruta. Então eu colocava sempre uma fruta junto para comer após. Porém, sozinhos eles foram pegando antes. E eles comiam tudo misturado. E hoje eles gostam disso. Então eles comem às vezes uma carninha, comem uma manga, né? Comem um morango. Então é entender, né? Eles não gostam muito dos cozidos, mas eles conseguem comer eles crus e todas as frutas. Então é interessante a gente entender que precisa ter qualidade, de qualquer forma, né? Isso, quando você fala assim, né, que a criança ela tem algumas coisas que ela é seletiva e que a gente precisa respeitar, né? Quando você me fala essa Uhum. frase, me lembra assim, a primeira seletividade que o Lorenzo teve, que comia de tudo, foi o mamão. E eu falo que tem que ter uma investigação sobre o mamão, porque um monte de criança minha do consultório não come mamão. E eu amo mamão. Então, eu sempre ofereci. E nos anos, com o passar dos anos, sempre ia, comia do lado, você quer? Não. Então, se não quer, tudo bem, vamos comer outra coisa que você goste, mas sempre oferecendo. E de vez em quando, nos últimos anos, ele tem experimentado, não come o volume, é pouquinho, mas é aquela coisa de ofertando e voltando. Então tá voltando, a gente percebe assim, momentos em que tá tendo essa volta nesse paladar aí. E assim, a gente fica muito assustado mesmo quando vê, você vai, eu como nutricionista, às vezes eu ofereço alguma coisa, mas ele não gosta. Mãe, já provou de novo? Às vezes provou, né? A gente ele é oferecido até 10 vezes na infância para que a criança consiga gostar. Talvez ela não goste depois das 10. Mas entende-se que se existe uma pesquisa que diz que você deve ofertar até 10 vezes o mesmo alimento, né? Por quê? Porque às vezes a fruta, vamos falar do mamão, né? Às vezes está mais doce, às vezes está um pouco amargo. Ah, cada qualidade, cada tempo de colheita muda um pouco, então isso também vai estar influenciando, né? Então, tudo isso a gente tem que observar, tá? Se nós estamos falando, né, em todas as idades, né, mas se a gente pensar nas fases primordiais, para que a criança também pesquisas que mostram, né, o efeito disso na vida adulta, essa oferta nessa primeira infância que vai até esses 6 aninhos aí. Essa fase ela é fundamental, que a gente vá sempre oferecendo novamente, porque os alimentos que ela gosta nessa fase aumentam as chances, né, dela comer isso na vida adulta. Tá? Que Existem casos interessante. de crianças que não comiam nada até a adolescência e, de repente, depois da adolescência, começaram a comer. Mas esse adolescente, que era criança que não comia, ele só começou a comer porque sempre esteve na mesa da família. Então, nisso que a gente vai pensar. A criança não gosta. Bom, tudo bem, ela não está gostando, mas de repente ela pode começar a gostar. Então, se o hábito da família, porque começa na família, nesse exemplo, e na mesa da casa.
né? Se o hábito da família é saudável, a chance que essas mudanças e essa aceitação vá acontecendo se torna muito grande. E essa busca dessa descoberta muitas vezes não é tão fácil, né, Sil? Eu vi assim, eu tenho um sobrinho que ele tem bastante dificuldade que eu digo de seletividade, sabe? E quando ele estava próximo dos 9 para 10 anos, descobriram que ele amava rúcula. E rúcula com muito limão. Então, em um momento, ele experimentou rúcula com muito limão. Então, ele fala: eu não gosto de outra salada, é só rúcula com muito limão. Então, ok, vamos colocando as outras coisas com essa rúcula com muito limão. Né? E ali deslanchou. Mas é aquela persistência de sempre oferecer. Você falou no limão, né? Assim, me veio que normalmente é uma dúvida que as mães têm, sabe? No consultório era uma dúvida muito comum, né? Pode dar limão para criança? Pode dar os alimentos azedos para as crianças, né? E pode. É um alimento natural, um alimento super saudável, né? Ai, meu Deus, mas ele gosta tudo muito azedo. Não tem problema, é o paladar mais voltado para esse sabor azedo. Então, não há Uhum. problema algum, né? A criança pode, sim, colocar limão, mesmo que seja bastante. Não vai fazer mal para essa criança de forma alguma. Então, e assim também, Sil, que eu queria conversar com você, agora que está com esse programa também da educação, da nutrição na escola, né? Nessa correria tudo que a gente tem, muitas vezes a gente tem o momento de chegar em casa e de sentar e brincar um pouco com a criança, né? Essas brincadeiras, né? O que a gente poderia, assim, de estratégias, de colocar para ela gostar da parte da comida? Uma coisa que eu lembro, que, lógico, meu filho é menino, que eu brincava com ele, era uva roxa e uva verde. Então, a gente tinha campo de futebol, um time era verde, um time era roxo, e a gente fazia gol, e quem fazia gol comia. Então, era uma forma de brincar junto, que eu estava tendo meu momento lúdico com ele, mas eu envolvia também a questão de comida. Isso, assim, não era uma coisa que eu queria fazer pensando, elaborando. Isso tudo eu fui hoje tomando banho e lembrando dos momentos que eu tive com ele nessa fase da primeira infância. Então, que são estratégias que dá para estar fazendo em casa. Que você pensa disso? A criança, ela gosta do lúdico, né? Ela gosta do que é divertido, ela gosta da brincadeira. Algo que se falava muito também. Hoje, a ideia até nesse programa, né, de educação nutricional na escola, é a criança ter o contato com o alimento, né? Mas também de forma lúdica, que seja uma brincadeira. Que leve isso para a família, mas que também a escola possa participar. Porque hoje as crianças ficam muito tempo, né, na escola, trabalham bastante, às vezes período integral. E aí a criança fica muito tempo. Então, na escola, ela vai ter contato com esse alimento, né? E em casa, essas brincadeiras, elas acabam fazendo com que a criança tenha mais interesse. Então, hoje, pela correria, às vezes as mães não conseguem nem preparar alguma coisa junto com a criança, né? É muito comum também, né, colocar no tablet, no celular, assistindo um desenho enquanto a mãe prepara, porque a criança, ela sempre dá um trabalhinho pra gente na cozinha. Mas esse trabalhinho é mais do que importante para que a criança desenvolva mesmo esse prazer com o alimento, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um omelete. Deixa a criança quebrar o ovo, né? Deixa ela ver como esse ovo é por dentro, né? Vou te dar um exemplo, assim, que também vivi isso no consultório, né? Uma criança com obesidade, estava, acho que era 10 anos a faixa etária, e eu perguntei muitas coisas para ela que ela não sabia o que era. Então, por exemplo, ela não sabia de onde. Eu falei, falando do milho, né? O que ela já tinha provado. E ela nunca tinha, não imaginava de onde vinha o milho. Então, imagine, para ela, ela falava que o milho vinha da lata. Eu falei, mas tem a plantação, né? Você já viu? Tentando aguçar a curiosidade dela de ver de onde vem, como que ele cresce. Essa criança, ela não sabia, né? Ela nunca tinha visto um ovo. Por quê? Porque ela não tinha o hábito de acompanhar. Então, como tinham as pessoas que cozinhavam, ela só chegava e comia, né? E assim, ela não gostava muito desses alimentos, por quê?
não via a transformação também. Então, a partir do momento que a gente trabalhou o simples, que era coloque seu filho dentro da cozinha, põe lá, é uma mulher que prepara, deixa ele bagunçar um pouco lá com a auxiliar, né? Se é a mãe que prepara, dá um tomate para ele, se ele já tiver idade, né? Para cortar. Não tem idade? Vamos colocar uma mexerica na salada. Dá lá para tirar a casquinha, enfeitar o prato. A criança gosta dessa brincadeira. Então, isso vira um estímulo mesmo. Levar as crianças para dentro da cozinha. Essa é uma ideia muito boa para a família, né? Simples que funciona. Levar a criança para olhar o alimento, para tocar no alimento. Elas gostam de ajudar, meninas e meninos, né? Meu filho fica muito na cozinha, ele gosta, né? Por quê? Porque a gente estimulou. Então, eles fazem as misturas, não vão para o fogão ainda, mas quebra o ovo, vai fazer uma crepioca, quebra o ovo, põe aveia, põe lá, se a gente põe o olhinho de coco, mistura. Então, isso é prazer para eles. E isso faz com que a criança aguce na criança o prazer pelo alimento certo, que é o alimento simples. Então, hoje a gente pode dividir em 2 grupos, né? Os pacotinhos, abriu, e outro, descascar. Então, a criança que ela é motivada a abrir pacotes, ela vai continuar fazendo isso pela praticidade. E a criança que ela é estimulada a cheirar o alimento, tirar a casquinha, isso vai ter um resultado gigante mesmo a longo prazo. Você vê, são coisas simples, mas são coisas que às vezes na correria do dia a dia as mães não conseguem aplicar, né? Então isso é importante. Independente quem prepara o alimento nessa casa, né? A criança deve estar presente, tá? Isso é fundamental. E você vê, Sil, você falando, né, desse descascar. Por exemplo, uma poncã, se a gente for pensar aí na parte de fono junto, tá? A gente descascando a poncã, a criança, na hora que você abre essa fruta, ela solta aroma. É diferente dela estar pronta para a criança ali. E esse aroma, você está fazendo o quê? Estímulo olfativo. Então, a gente tem outras áreas de associação e outras áreas de estimulação dentro desse cérebro. E quando a gente pensa nesse alimento que você fala, né? Eu falo alimento de feira, né? Não é alimento de mercado, é alimento cru. A gente vê muito a questão de mastigação. Então, quando a gente pensa em fortalecimento de face, prevenção de alterações como a respiração oral, alterações musculares da face, uma das primeiras coisas que eu pergunto no meu consultório é: come, mas come o quê? Né? E a gente vê muitas crianças, às vezes, a batata, vamos pegar simples, a batata, ela não é muito de mastigar, ela é molinha. Ela já é mole, mas ela sempre vira purê nesse prato. Então, você está facilitando. E além de facilitar para a parte de mastigação, a criança ela perde até o formato. Então, como que é essa batata, né? Ou como é aquele prato que é tudo misturado? Né? Então, assim, essa variação, como você disse lá no começo, das cores, ela é muito, muito importante. Sil, lá para cima, a Graciele colocou assim, se o paladar ele pode mudar muito, eu não sei assim, específico se ela colocou alguma coisa nesse sentido, mas o que você poderia estar comentando para a gente? Não é que a gente não fala que o paladar vai mudar, né? O paladar ele já vem que a gente desenvolve algumas características mesmo de um pouco mais doce, um pouco mais azedo. Agora, a gente pode educar o paladar, né? Então, quando você faz estímulos, isso vai trazendo uma modificação mesmo da própria aceitação, tá? Então, é o experimentar. Para saber se ele vai mudar, nós temos que pensar que a criança não é a mudança do paladar, é a mudança, a diversificação do alimento. E isso acontece, né? Então, pode mudar com o tempo? Pode. Pessoas que não comiam um alimento, elas passam a comer. A gestação é um momento interessante para pensar nisso, né? Na gestação não acontece muito isso, né? Gosta do alimento, daqui a pouco não gosta mais. A criança, ela tem essa aceitação. Então, pode acontecer de gostar muito de alimentos doces, de repente vai gostar de azedo, não é uma coisa tão comum, né? Porque esse desenvolver do paladar, ele também acontece já na gestação.
Então, dentro da barriga da mãe, isso já está sendo trabalhado, né? Então, isso é muito interessante, são pesquisas muito legais que mostram mesmo a influência da alimentação da mãe já na gestação. Então, mas a gente não precisa muito se preocupar se o paladar vai mudar. A gente precisa se preocupar se vai diversificar, né? Então, por exemplo, às vezes a criança gosta de coisas mais doces, mas doce o quê? Né? Ah, meu filho é uma formiga, ele quer comer, só quer comer doce. Né? A fruta também é doce e pode agradar esse paladar. Então, a diversidade do alimento é mais importante do que a mudança do paladar. Uhum. Eu não sei se é nesse sentido que ela perguntou, qualquer coisa você coloca de novo, a gente tenta te responder um pouquinho melhor. Daí também tem a pergunta seu do Kleber, que ele coloca assim, ó, o que fazer quando a criança que comia de tudo começa a enjoar e ficar seletiva, né? Uhum. Tem essa fase mesmo da seletividade que eles passam aí, como que é? Sim, a criança ela tem essas fases, né, de que de repente ela não gosta, gostava, agora não gosto mais, né? Agora a gente tem que tentar buscar primeiro a causa, o porquê que isso está acontecendo, né? A mudança, a seletividade alimentar, ela também acontece quando, por exemplo, come de tudo e vai modificar depois e para de comer, ela também tem muita influência psicológica. Então, tem vários fatores que têm que ser analisados, né? Se isso Uhum. acontece, sim, e qual é o motivo pelo qual isso está acontecendo. Então, às vezes a criança passa por alguma dificuldade psicológica mesmo, comportamental, e ela usa o alimento como um recurso também de chamar atenção, né? E ela vê a preocupação dos pais quando ela diz, eu não gosto mais desse alimento. E a mãe, normalmente a mãe não fala, então tá bom, então come esse outro aqui, né? Normalmente a mãe diz, mas como? Né? Você comia tão bem, como é que agora você não gosta? Então, ela se sente cuidada, ela chama atenção através dessa negação. Então, isso é um fator a ser analisado. O outro fator, que é uma seletividade até natural, né? Que a criança come um alimento, ou vários, e de repente ela começa a enjoar de tudo, né? Aí vem o Deus caprichoso, né? Que fez N alimentos diferentes. E é onde a gente precisa mudar um pouco o grupo alimentar, porque às vezes essa alimentação ela também está um pouco maçante, repetitiva, e aí é preciso trabalhar essa variedade. Criança, todos nós, né, que temos filhos, sabemos como que funciona, eles são muito espertos, né? Então, e eles têm as vontades próprias, então a gente não vai pôr, né? A gente vai perguntar. Essa ideia de levar na frutaria, né, como você fazia com o Lorenzo, né, os meus também gostavam muito de ir na frutaria. Eles vão achando coisas novas. E aí, quer experimentar isso aqui? Então, são formas interessantes da gente modificar um pouco, mas eles estão avisados, né? Olha, a Sim. gente vai preparar esse alimento, né? Uma coisa que eu fazia muito com os meus, quando a gente ia mesmo para a frutaria, né? Eu lembro que no meu Instagram eu sempre postava eles fazendo a compra, né? Eles gostavam muito, cheirava, colocava no pacotinho. Então, quando isso acontecia, eu falava, ó, vamos tentar levar uma coisa nova hoje? Né? Vou falar a verdade para vocês, quase nunca eles provavam uma coisa nova. Não é uma coisa, não é tão simples assim, mas eu sempre fazia a mesma pergunta. Eu chegava em casa, aí o alimento era preparado, colocava a mesa, eu não vou provar. Claro, então não vai provar agora? Então, entende, não é uma coisa específica a mãe que não. É todo mundo, isso é a criança em si, com esse comportamento, às vezes, de negação, né? Então, muitas vezes eles não provavam, né? Mas eu fazia de novo. Eu falava, olha, agora vamos levar muito alimento. De repente, era a hora que aceitava experimentar, né? Então, é interessante porque às vezes experimenta e vai dizer que não gosta, né? Mas a insistência, essa oferta com o tempo, né? Então, isso também ajuda nesse processo aí. Isso. Não, fantástico. E isso aconteceu bastante aqui em casa também. E aquela coisa da persistência e da criatividade, né? Pedir essa Uhum, criatividade. Daí a Thalita ela também perguntou, né? Que se pode acontecer de não gostar de um alimento preparado de uma forma e depois de uhum, outra forma gosta. Eu acho que também tem a ver, né, dentro do que você colocou aí, e também tem muito a ver com a questão de textura, né? Dentro da cavidade oral, a diferença do preparo também dá uma diferença de texturas,
Uhum. Então, a criança, ela daí tem que observar se é questão de como foi feito, de repente um preparo vai um pouco mais de alho e ela gosta muito do alho, ou se de repente é porque a textura é mais crocante e ela gosta do crocante. Sim. Hoje eu respondi uma pergunta, né? O meu Instagram é @NutriSilvanaPupo, né? Mas o Instagram que nós estamos criando agora, ele tá super novinho, né? A gente não tem 2 meses ainda, que é o @Educar e Nutrir Oficial. Lá a gente está falando muito sobre alimentação, lá a gente vai falar muito sobre alimentação na infância, né? Explorar muito isso. E uma paciente minha, muito querida, de muitos anos, a Lenita, né? Se a Lenita estiver por aí, um beijo para ela. Uma pessoa muito querida. E ela escreveu lá que ela falou, Silva, num vídeo que falava sobre essa seletividade alimentar, né? Ela escreveu, Silvana, eu não gosto muito de cenoura, adoro cenoura crua, mas eu não gosto da cenoura cozida. Então, até É. nós adultos temos essa seleção do alimento. E lá eu dei uma sugestão para ela no comentário, né? Eu sugeri para ela fazer, por exemplo, a cenoura em fitas. Né? A gente descasca a cenoura no descascador, aquele de batatinha, simplesinho, compridinho, né? Tira a casquinha dela e continua fatiando essa cenoura. Ela vai ficar como fitas grandinhas assim. Aí você só joga na frigideira com um pouquinho de azeite e sal, ou uma manteiga, né? Que fica delicioso. Pode usar manteiga? Pode. Se o rótulo nutricional sempre os ingredientes, né? Olha atrás. Ingredientes: manteiga. Ingredientes: às vezes ele está escrito creme, né? De manteiga. Então, se não tem um monte de conservantes, ela é saudável. Então, uma cenoura feita dessa forma, você esquenta a frigideira, joga o azeite. Olha, eu já estou dando receita aqui. Não tem jeito, né? Mas isso facilita o simples, né? Então, joga essa cenoura nessa manteiga bem rapidinho na frigideira quente, já desliga. Ela não é nem crua e ela não é nem cozida. Então, a criança precisa também explorar, né? Assim como nós. Então, você vai ter coisas diferentes e sim, às vezes a criança ela não gosta do alimento de um jeito, mas ela gosta de outro. Como nós vamos saber isso? De que forma a gente vai descobrir? Se a gente fizer para que ela prove. Então, por isso é tão importante a gente estar sempre inovando, mesmo com pouco tempo. Receitinhas assim são muito fáceis e muito rápidas de fazer. Ah, mas eu não tenho, às vezes, muita criatividade, né? Nossa, quando eu vejo, eu já fui para o mercado correndo, já voltei, já não trouxe o alimento, né? Essa é a ideia dessa página nova que a gente criou da Educar e Nutrir, né? Lá a gente tem muita sugestão, tem lista de compras, lá tem dicas de refeição, né? Por exemplo, as dicas do café da manhã, receitinhas simples e completas. Se entrar num post assim, você anota o que tem naquele post, comprou, você já tem café da manhã diferente para semana inteira. E assim por diante, né? Acho que é buscar informação, que acho que é isso que é um fator muito importante. A gente não tinha muito aonde. Tem muita informação, mas muita informação jogada na internet. E aí é muito difícil organizar isso, né? Então, por exemplo, na Educar e Nutrir, nesse nosso Insta, né? O objetivo é qual? É resumir. Então, lá é para a família comer de forma saudável, que eu acho que é isso que faltava muito, né? Para facilitar a vida Sim, das. com certeza. Não, concordo com você. E assim, Sil, tem mais uma perguntinha aqui da Karen. Ela perguntou assim, se vale, assim, mascarar o alimento na comida. A Tá, eu vou criança, dar a resposta. tipo, ela falou assim, ó, tipo, incluir tudo muito picado em caldos, né? Tá. É, Eu vou dar a resposta não de duas comem formas. algum Depois, alimento. tá, Pode depois você vai falar. falar da parte de fono, tá? Eu vou falar da parte de mãe nutricionista, combinado? Depois você vai fazer a correção disso que nós já falamos sobre isso. O que acontece? A Silvana Mãe e a Silvana Nutri. A Silvana Nutri vai dizer: olha, o ideal é colocar os alimentos mais os pedaços, não misturar os alimentos, não mascarar os alimentos. A Silvana Mãe muitas vezes deu uma mascarada no alimento. Ah, quer comer macarrão hoje. O molho era cenoura, abobrinha cozida, caldo de carne, carne, e batia no liquidificador e fazia o creme do macarrão e ficava um sabor delicioso, com caldo de carne natural, né? E aí, ai que delícia esse macarrão. Então,
a gente precisa partir de um princípio de que existe a teoria linda, maravilhosa, e existe nós, mães, né, que precisamos, às vezes, fazer algo para a criança comer. Então, se eu te falar numa questão nutricional, eu vou dizer para essa mãe, olha, não deve se mascarar o alimento, não deve brincar com comida, mas, gente, por outro lado, às vezes um ingredientezinho saudável que você completa, a criança está recebendo mais nutriente. Então, vale estimular a refeição sem mascarar. Mas, em algumas receitas, não há problema algum se você triturar esse alimento também. A minha visão, mãe nutri. Né? Diga a parte de fono agora. Não, é a parte de fome, mãe. Eu acho, se isso não é uma rotina, né? Não é com Isso. todos os alimentos, isso é muito Sim. válido, porque a gente quer fazer uma variação, né? Então, isso é muito válido. Agora, sempre em todos os alimentos, se ela está vendo aquele prato dela da mesma forma e sempre mascarado, aí eu acho que não vai ser muito legal. Eu É, acho. de, Aham. Falando de mascarar, quem nunca, né? Ela colocou, é o que eu faço, né? E mandou risada. É Quem isso nunca? mesmo. Eu, por exemplo, abacate na minha casa é uma coisa assim, que eu não vou falar que antes comia, nunca comia. Então, o que eu Uhum. fui vendo, né? Com o tempo, falei, nossa, mas brasileiro tem alguns hábitos com abacate, outras culturas têm outros Uhum. hábitos. Então, na Sim. salada de pepino, que ele ama uma salada de pepino, eu vou fazer um creme de abacate com muito limão e um pouquinho de sal, que ele vai comer e comia. Então, eu não estou Uhum. mascarando, eu estou colocando de uma outra forma dentro da alimentação das coisas que ele aceita Eu acho para que juntar, integrar. usando a criatividade, né? De transformar mesmo. Se a gente falar do abacate que você comentou, né? Um abacate, ele pode virar uma maionese de abacate, bate no liquidificador, põe azeite, sal e limão. Você vai ter uma maionese de abacate. Alimento super versátil. Ah, você quer um abacate doce? Você pode fazer um creme de abacate com cacau, né? O cacau e adoça, né? Xilitol é um adoçante interessante. Criança pode pôr açúcar? Um açúcar demerara é açúcar, mas as receitas, vamos pensar, receitas ruins que vêm nos pacotinhos, elas vêm com tudo de ruim e ainda açúcar. Você está tendo um abacate, um cacau maravilhoso 100%. Um pouco de demerara não vai nos trazer nenhum problema, né? Ele acaba entrando num equilíbrio aí. E aí você bate no liquidificador e você põe para gelar, tem um creme de chocolate aí, de abacate. Então, eu acho que é isso, não é mascarar o abacate, é transformar o alimento em algo para ver se essa criança aceita melhor, tá? Essa questão, né, de quando a criança ela não come nada, não aceita nada, e tem que mascarar tudo, aí entra o trabalho personalizado também, né? Ou Isso, seja, em alguns momentos a gente tem que entender que nós estamos dando orientações, mas em alguns casos a criança precisa sim de um acompanhamento nutricional, né? Especializado sim. individual, né? E quando a seletividade é muito grande, é preciso uma investigação, a nutricionista pode avaliar, né? O próprio pediatra, né, faz questionamentos. Quando vê que a criança não come nada, encaminha, né? Se é um problema psicológico, é uma equipe, né, que vai poder Sim. entender realmente. É só nutricional? É um problema que não é só nutricional, né? É uma questão emocional. Então, o porquê da criança comer assim? Mas, respondendo inicialmente, né, a pergunta dela, o ideal é que a comida não seja mascarada, mas ela pode ser sim transformada, tá? E assim, e como eu comentei, se for uma coisa ou outra dentro da refeição, joia. Se for Isso mesmo. tudo, o que a gente precisa tomar cuidado com o mascarar tudo, para tudo não virar pasta, né? É, Cremes, que isso eu não vou ter o quê? Eu não vou ter mastigação. Então, eu não vou estar tentando treinar aquilo que eu falei, de fortalecimento de face. sim. Então, se hoje eu tive na minha refeição aquela macarronada que a Sil falou, com aquele Aham. creme que ela fez maravilhoso que ali. Não é um alimento de mastigação. Então, à tarde, vamos tentar uma cenoura ou uma maçã, alguma coisa nesse lanche da tarde que leve a mastigar.
né? Uhum. Então, são estratégias. Por exemplo, eu tenho uma criança no consultório que ela gosta muito, mas muito de doce, a família inteira, assim, muito de doce, né? E eu conversei com a mãe dela. Em vez de você dar tanto doce à tarde, mas depois uma fruta ela vai querer. Eu falei, você já tentou dar uva passa para ela? Que tem muito açúcar também, mas entre uma uva passa e uma bolacha, eu prefiro uma uva passa. Eu falei, e vai levar ela a fazer mastigação. Ela falou, vou tentar. E ontem ela voltou ao consultório falando, olha, Débora, sabe que agora ela está gostando da tal da uva passa? Então, essa criatividade que a gente precisa aflorar dentro de nós, pais e mães, não falo só mãe, tem pai aqui, eu acho isso fantástico, esse envolvimento de toda a família, de ter essa criatividade, essa diversidade. Gente, me falhou a palavra, Diversidade. né? Aham. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco também, né? Como você falou da uva passa, né? Tem muito açúcar. Gente, é um alimento natural. Ele é desidratado. Ele tem o açúcar natural da própria uva passa, né? Da própria uva. Tem muita fibra, tem muitas vitaminas. Então, a gente está um pouquinho voltado assim para aquele nada pode, né? Tem sabor doce, não pode, né? Tem que tirar a vontade de comer coisas doces. Eu acho que o interessante é a gente escolher doces bons. Quem gosta, então por que não uma uva passa, né? Eu acho que é por aí. Uhum. É olhar para a natureza mesmo, né? Você falou dos alimentos de feira, né? Eu falo muito sobre os alimentos da natureza. Olha para a natureza, é um alimento que vem da natureza, ele não é um alimento ruim. A criança precisa de energia que vem desses alimentos mesmo. Às vezes o sabor é mais adocicado, às vezes não, mas é um alimento natural, é olhar para a natureza e a gente perder um pouco o medo que foi colocado é, até por esse excesso mesmo de nomes de dietas, né? A família, às vezes a mãe fica preocupada, fala, ai meu Deus, mas esse alimento tem muito carboidrato, tem muito açúcar, né? Uma cenoura, gente, uma cenoura e uma beterraba, a gente não pode pensar nisso. Existem estratégias usadas na dieta do adulto, né? Low carb, cetogênica, todas são bem-vindas se houver uma indicação para se usar essas dietas. Para a criança, controle mesmo o excesso de açúcares, capriche nas proteínas, criança precisa de proteína para crescer, para várias fases do desenvolvimento, mas olhe para a natureza, né? Se é um alimento que vem da natureza, não é industrializado, é mais do que bem-vindo. Tá? Então não há problema algum, né? Acho que é bem por aí mesmo. Isso mesmo. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal, deixa eu dar uma olhadinha. Mas eu acho que é isso, Sil. A gente está no nosso tempinho que a gente tinha combinado e até já ultrapassamos ele, Se deixar, né? a gente fica à noite aqui conversando, né? Não, é muito gostoso, é muito gostoso. Por isso que eu falei para vocês que seria algo da nossa vivência do dia a dia que nem colocamos aqui. Tem a nossa parte mãe que fala forte e que a gente não pode colocar só as regras de algumas coisas que estão em livros e que não, né, dentro da nossa rotina, da nossa correria, a gente precisa trazer e que dá certo, dá para fazer, né? Exatamente. E assim, só para complementar, né, o que nós conversamos aqui também, a ideia do programa de educação nutricional na escola, a ideia desses livros mesmo, coloridos, lúdicos, com aulas práticas, né, é para que auxilie a mãe, auxilie a família nesse processo de colocar para a criança a diversidade, né, dos alimentos. Por quê? Às vezes realmente é difícil oferecer tantas coisas diferentes. E assim, a minha proposta, né, a proposta da Educarino é que toda semana tenha aulas com alimentos diferentes para que a criança explore em grupo, que isso facilita muito, né? Então, acho que essa é a ideia. As crianças todas juntas brincando com a ideia, né, do cheiro, do toque, do sabor. Então, para facilitar a vida das mães mesmo, tá? Sim, sim.
E eu acho que é isso, né, Sil, que a gente precisa, assim, tá conversando. Tem mais uma perguntinha aqui, Sil, para você. Se a Tá. alergia da mãe, ela pode passar para o filho, né? A Ju, ela tem bastante alergia a ovo, é uma alergia bem séria a ovo. Ainda não tem filho, mas ela já está preocupada e está aqui junto com a gente, né, Tá. para saber quando viesse o misticinho, como que vai ser. Quando a gente pensa dessa forma, né, quando a gente analisa um caso assim, é mais do que importante a gente fazer dar qualquer resposta, sempre respaldado pelo pediatra, né? Porque o pediatra vai acompanhando a evolução dessa criança e aí ele vai decidir se tenta colocar um alimento ou não, né? Porque pode passar da mãe para a criança, aumentam as chances de geneticamente essa criança também ter predisposição a a alergia, tá? Mas daí só uma avaliação mesmo, muito individual, né, é que vai poder trazer a resposta se a criança vai poder comer ou não o alimento. Mas isso dá uma outra super live, né, que a gente pode falar assim sobre Sim, a sim, sim. influência mesmo, né, da oferta do alimento no tempo correto para a gente também trabalhar o que a gente chama de barreira imunológica, né? Que é a criança, quando ela é exposta ao alimento nas fases certas, o alimento simples, né? Nas fases certas de introdução alimentar, isso também diminui a chance futura de alergias. Ah, que legal. Arrasou. Sil, brigadão. Adorei estar com você, foi maravilhoso. Eu tinha Obrigada a você certeza que o pelo pessoal ia convite. gostar, né? Eu que Várias mães agradeço falaram. muito, porque eu também não tinha feito live, né? Não sei por que eu nunca, né? E aí você me convenceu e eu achei que foi um canal mesmo para a gente poder trazer essas informações, né? Obrigada, viu? Beijo. Sim, e espero logo a gente fazer mais live com a Sil. Agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu tinha certeza que o pessoal ia gostar. O pessoal que entra um pouquinho para o final, eu vou deixar a live gravada, pode dar uma olhada lá. Quem perdeu algum momento aí também. E quero te agradecer de coração pela sua disposição de estar comigo essa noite. Obrigada a você. Beijão, Sil. Beijo. Obrigada, pessoal. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau.